Nossa, como começar essa história? Tem tanto pra contar. Meu nome é Mary Dutra, sou artista plástica e essa história começa assim. Bom, eu vinha pra Florença de férias. Como sempre, entrei no Airbnb, fiquei procurando. E aí eu fiz uma seleção de alguns apartamentos. E aí eu tava olhando aquela seleção, mas eu não tinha gostado de nada de verdade. E aí eu falei, tá bom, última vez que eu vou procurar alguma coisa. Entrei de novo, olhei e aí apareceu um apartamento que não tinha aparecido antes. Quando eu cliquei, abri, comecei a ver as fotos, eu falei, nossa, esse apartamento é lindo. E aí eu olhei pro host e tava dizendo Paloma e Beppe. A Paloma eu conheci 13 anos atrás, quando eu morei aqui em Florença. Ela fazia arquitetura e eu tava estudando italiano e trabalhando. Quando eu vi o nome da Paloma como host, eu imediatamente mandei um WhatsApp pra ela pra falar: Paloma, não tô acreditando, esse apartamento é seu. E aí ela me respondeu dizendo que sim, que tava disponível, que ela que tinha feito o projeto do apartamento todo e que o apartamento ia estar reservado pra gente. E ela falou, ai, se você tivesse mais tempo em Florença, eu ia encomendar um quadro para esse apartamento, porque o quarto tá tão vazio e eu queria muito colocar alguma coisa ali. E aí eu falei pra ela, então, se você quiser fazer esse projeto, a gente faz. Esse apartamento que eles têm no centro, eles só alugam pro Airbnb. Mas eles moram mesmo no Chianti, numa casa. E aí ela falou, você pode pintar lá no Chianti, na nossa casa, ficar hospedada lá com a gente. E depois a gente traz o quadro pro apartamento do centro. Até porque esse apartamento, ele fica sempre alugado. E a gente só tinha um dia disponível, que era o dia que a gente ia ter que pendurar o quadro. Então todo o cronograma aconteceu baseado nesse dia. A gente pegou esse dia e contou uma semana pra trás, pro quadro poder estar pronto no único dia que o apartamento ia estar livre. Aí quando eu cheguei em Florença, eles foram me buscar no aeroporto e eu queria ficar 2 dias na cidade pra poder comprar todos os materiais, comprar as telas, e depois eu iria pra casa deles no Chianti pra poder pintar o quadro. E aí quando eles me trouxeram, a gente sentou num bar pra eu poder entender um pouco mais da história deles, porque eu queria conseguir transpor essa história pro quadro. E eles me contaram que eles se conheceram ali no bairro da igreja de Santa Croce, que eles já estavam 10 anos juntos, a Paloma é brasileira e o Beppe é italiano, e que por isso que eles quiseram comprar um apartamento nessa área, porque lembrava da história deles, como eles se conheceram, e a igreja tinha esse símbolo do marco do início do relacionamento deles. Então eu tive a ideia de usar as cores da fachada da igreja como cores principais do quadro. E aí as telas, o que aconteceu? Eu não encontrei o formato que a gente precisava para essas telas. Eu encontrei ou um formato um pouco menor ou um formato bem maior. Provato. Questo è molto meglio per quello che cerco io. Misure qua? Sì, anche c'è come 150, c'è... Ce l'hai come 2 di questo qua, 150%? Pode farmi uma reserva no domani? Eu reservei as telas e falei pra eles decidirem. E foi uma decisão muito difícil pra eles. Mas no final eles escolheram as maiores telas. E foi a decisão mais acertada que eles fizeram. Então no dia seguinte eu fui comprar essas telas. E aí o que eu fiz? Eu vi a loja que era mais perto que tinha. Eu não ia conseguir cruzar a cidade carregando essas telas. E aí eu fui na Zec, que é uma loja super tradicional aqui de Florença. O que acontece? As lojas aqui na Itália são pequenas. Então, as pessoas, elas ficam querendo te ajudar. Só que eu não queria ajuda, eu queria ficar ali, porque o momento que eu escolho o formato da tela e que eu escolho as cores, isso já é parte da criação do quadro. Então exige muito tempo pensando se essa cor tá certa, se esse tom, não é só compra e depois vê. Até porque eu não ia ter como voltar depois, então eu tinha que comprar as cores certas. Até que eu consegui comprar todas as cores, comprei as telas. E aí eles fizeram uma alça pra mim. E eu saí levando as telas da loja até o lugar que eu tava hospedada, que era onde a Paloma ia me buscar.
foi tranquilo. Tava pesado, mas ok. Agora no final eu já tava bem me arrastando pra conseguir chegar lá. Mas cheguei na hora, peguei minhas coisas, subi, peguei minha mala. E aí a Paloma chegou logo depois. As telas entraram no carro e aí a gente subiu em direção à casa dela. E aí no dia seguinte, de manhã, eles foram me mostrar a casa. Vocês não têm ideia o que é a casa. O Beppe foi me contar toda a história, que é parte da história da família dele também. La casa è vecchia, cioè sarà del 1500. Tem quanto? Davvero? Sì, sì, anche forse la parte centrale è anche più vecchia. Bom, aquela casa é de 1500 e cada porta que eles abrem tem 500 anos de história lá dentro. Questo è un forno a legna, veramente antico quanto la casa. Questa casa qui è a metà collina e quindi loro facevano il pane 1 o 2 volte a settimana per tutte quante, quindi lo facevano per noi, per quelli in fondo alla collina, per il padrone in cima alla collina. Quindi facevano, hai visto come è grande, è grandissimo. Sim, grandíssimo. E aí a gente foi atrás da casa, que é onde eles têm a produção de uva, eles produzem o próprio vinho. Sangiovese. É um vinho que é anticlássico, chama Casa L'Angelo. Então, ali não é só uma casa, ali é uma história inteira. Qua ancora c'è il vinsanto, questi sono i caratelli. Qua dentro ci sono 2 vasche grandi di cemento dove veniva pressato il vino. Qua veniva pigiato il vino, sì, veniva premute le uve e fatto. Ma como facevano questo? Ah, davvero? E aí eles foram me mostrar a palestra, que era o espaço que eu ia pintar. Enquanto o Beppe ia contando a história, eu fui ficando cada vez mais sem palavras, sabe? Eu sabia que esse quadro ele não podia só representar a Santa Croce. Ele tinha que misturar alguma coisa ali daquele espaço. Então eu fui dormir pensando sobre isso e no dia seguinte eu ia preparar o lugar para começar a pintar. Só que eu tive 2 assistentes nesse projeto, o Ben e o Theo. Casa di E cosa farai? non so ancora. Ci penserai? Quando comincerò. Non farai i colori, non farai Santa Croce, vero? Un ritratto uguale. No, io farò un astratto. Che cos'è? Astratti fai tante strisce, vero? Questo è blu. No, questo è il grigio, questo qua. Questo è grigio. Beh, questo è grigio, questo è bianco. Sì, Lo metto con i grigi. Eles ficaram super envolvidos e eu coloquei eles para ajudarem mesmo. O Ben me ajudou a prender as presilhas, a colocar o arame, a fazer toda a preparação do espaço e eles ainda pintaram um pouquinho. Por mais que eu quisesse morar ali naquela casa para sempre, a gente tinha um cronograma para seguir. E eu fiquei ali o dia todo produzindo para conseguir cumprir o prazo. E aí acabou seguindo o modelo padrão, que é 80% no primeiro dia e 20% no segundo. Eu acho que o primeiro dia é quando eu tenho uma angústia maior, mas normalmente é quando o quadro se constrói. E eu acho que os 20% é mais como uma lapidação do resultado final. E aí uma forma de colocar o Chianti dentro desse quadro foi a seguinte. Eu fui no meio da vinha, eu peguei algumas uvas e eu amassei essas uvas num papel para entender que cor que elas iam gerar, qual era o pigmento daquelas uvas. E aí eu cheguei num roxo muito forte e aí eu combinei essas cores em acrílica para chegar no mesmo tom que eu tinha encontrado do tom das uvas, porque além das cores da fachada da Santa Croce, eu queria trazer um pouco daquele espaço que eu estava vivendo ali.
E nos intervalos do trabalho, eu acabava vivendo intensamente a história deles ali, a história da casa deles, porque eu almoçava com eles, jantava, então eu estava literalmente imersa dentro da vida deles. Video sorpresa per la Mari. Digli qualche cosa a sorpresa alla Mari. Lei non sa che sto filmando. Cosa falo pra ela? Non lo so. Mari! Tô super feliz, vai ficar lindo o quadro! Obrigada. O quadro estava pronto e a gente precisava trazer para casa de Florença para poder pendurar. Então eu coloquei um quadro de frente para o outro e aí eles só iam ver quando a gente chegasse aqui. E aí a gente trouxe as telas para cá e eu pendurei e estava tudo pronto. Va bene? Possiamo andare? Sì. Tutti insieme? Sì. Dai, io voglio fechare, ma prima voglio lì. No, non passa. Io voglio arrivare. Io voglio guardare, certo. Sarà il primo. Magnifico! Che lindo! Bello, bello, bello. Wow! Perfetto, bellissimo. Lindo! Ver a reação deles em relação ao tamanho do quadro, como eles estavam felizes de ter tomado a decisão certa pelo quadro maior. Ci sta da 10. Mágico! Da 10. Perfeito! É lindo! Veramente. Lindo, lindo, E se ci lindo! sta da 11 babbo? Ci sta da 1. E como eles foram reconhecendo cada pedaço do quadro. E o roxo da uva também lembrou pro Beppe o roxo de Florença. C'è Viola di Firenze, no, bellissimo. Io ho cercato il colore giusto. Quindi Viola ho non è della fatto Firenze. come tutto questo. È proprio uva Sì, schiacciata. è proprio uva schiacciata. Ma guarda quella E ho cercato il giusto colore, come Punto giusto. sì, il punto giusto. Però c'è un'altra cosa. Eu queria fazer um desenho da fachada da Santa Cruz para dar para eles. Ho fatto quando ero a Firenze. Quando a gente conversou, o Beppe falou assim: eu queria alguma coisa que representasse, que as pessoas entendessem que a gente está falando da Santa Croce. E aí, imediatamente, eu pensei em fazer um desenho para eles, idade 10 anos de casamento. Obrigada, amor. 2 dias depois que eu terminei o quadro, foi a festa de 10 anos de casado deles. Eu fui como convidada e fotógrafa. No primeiro dia que a gente estava conversando, eles foram falando deles e como que eles se encontraram, desencontraram, encontraram de novo, assim. Nada era muito organizado, muito simples. E eles colocando como eles eram assim, muito intensos. Isso ficou muito marcado. E no meu primeiro dia na cidade, várias coisas deram errado. Eu esqueci meu caderno em 2 lugares diferentes, sendo que o segundo já estava fechado, eu não consegui buscar. Aí eu chegava num lugar e estava fechado, enfim, foi uma confusão. Eu cheguei no final do dia, assim, nossa. E aí me veio uma parte de uma música que diz assim: guarda que casino, mas será belíssimo. Que quer dizer, olha que confusão, mas no final vai ser lindo. No primeiro dia que eu cheguei lá na casa deles, eu falei: eu tenho uma música pra vocês. E aí eu coloquei essa música. E aí a gente correndo disso. E aí pra tudo a gente falava: guarda que casino, mas será belíssimo. No dia da festa, eles iam refazer os votos. E a mensagem final do texto da Paloma dizia exatamente isso. E anche
volte sembreremo un casino, ti prometto, amore mio, che sarà bellissimo. Ti amo. E eu fiquei pensando como que a minha passagem ali não foi só uma passagem. Claro, isso foi só uma parte da história, né? Mas como tá ali dentro com eles foi muito diferente. E cada foto que eu tirava me dava um arrepio, assim, do que eu tava construindo ali. E aonde que eu tava. E aonde que o quadro tava. Ainda bem que eles escolheram o quadro maior, porque ele representa uma história muito grande. E hoje, além de 2 quadros pendurados na parede de um apartamento em Florença, eu saio daqui com uma família italiana.